novo, tá? Vai, todo mundo. Boa noite, amada igreja. Hoje nós começamos diferente, né? O pastor está escondido aqui atrás das crianças, né? Mas tá dando para todo mundo me ver, né? O pastor não é pequenininho, né? Eu quero dar boas-vindas para todos os queridos irmãos que estão aqui conosco, nossos convidados, amigos, visitantes, todos que vieram aqui para nos prestigiar nessa data festiva, mais um ano de vida que a nossa igreja está comemorando, 46 anos de existência aqui nessa cidade. São 46 anos pregando o evangelho do Senhor, fazendo com que a luz de Cristo brilhe nessa cidade e o evangelho do Senhor se propague para que mais e mais pessoas possam conhecer a verdade que é Cristo e ter uma experiência real e verdadeira de salvação com Ele. Essa é a nossa missão, esse é o propósito da nossa existência nesse mundo. É a gente fazer a diferença, é compartilhar as boas novas do Evangelho com todos aqueles que necessitam. Sinta-se à vontade no nosso meio. Essa noite não é uma noite em que a igreja é a estrela maior. Aqui, Cristo é a razão de nós estarmos aqui reunidos. Ele é o motivo e é somente para Ele que deve ser direcionada a honra, a glória e todo o louvor. Nós estamos aqui adorando o nosso Deus, adorando o Senhor Jesus Cristo, e Ele é o cabeça dessa igreja. Sempre foi, desde o primeiro ano de vida dessa igreja até hoje. E não será, isso permanecerá até o dia em que Ele vier para nos levar com Ele. Nós vamos, nesse momento, estar orando para iniciar o nosso culto. Já damos início aqui com esse prelúdio maravilhoso. Nós vamos agora fechar os nossos olhos, vamos curvar a nossa cabeça. Se você saiu de casa e veio até aqui com o intuito de oferecer a sua vida como oferta agradável a Ele, oferecer o seu culto a Deus, para que Ele seja adorado, seja exaltado, quero convidar você a derramar o seu coração diante do Senhor nesse momento. Coloque sua vida diante dEle, coloque seu coração diante do nosso Deus. Pai Santo, Pai bendito, nós queremos, ó Pai, te agradecer por essa noite festiva, Pai, que nós estamos vivendo. Desde a noite passada, hoje pela manhã, e agora podemos, ó Deus, estar reunidos aqui, celebrando o Teu nome, Pai.
ao único e verdadeiro Deus, o único que é digno de receber toda adoração e todo louvor. Os nossos dons e talentos, ó Pai, devem exaltar e bendizer e glorificar o nome do Senhor, meu Pai. Tudo que fazemos aqui nesse lugar é apenas, Pai, para evidenciar a glória e a honra que pertencem somente ao Senhor. Pai, obrigado por 46 anos de existência dessa igreja. Que a Tua palavra continue sendo pregada e anunciada neste lugar com fidelidade. Que o amor do Senhor continue sendo derramado em nossos corações abundantemente, ó Deus. E que o Senhor continue a usar as nossas vidas, ó Pai, como instrumento em Suas mãos. Que o Senhor continue fazendo desta igreja um canal da graça do Senhor a todos os que necessitam, ó Pai. Que o Senhor nessa noite possa, ó Pai, ocupar o lugar central dessa programação. Que o Senhor possa, por Tua misericórdia, por Teu amor, receber aqui cada expressão de louvor, cada cântico, cada adoração aqui elevada ao Senhor. Que o Senhor acolha em Teu trono de graça. Ó Pai, nós também suplicamos, ó Deus, que o Senhor receba as nossas orações, as nossas súplicas. Que o Senhor também, ó Pai, por Tua misericórdia, que o Senhor possa preparar os nossos corações também para receber a porção da Tua palavra. Que os nossos corações possam, ó Deus, ser como terrenos férteis, ó Deus, que a semente da Tua palavra encontre lugar e ela produza realmente efeitos duradouros em nossa vida. Que a nossa vida seja transformada e moldada um pouco mais nessa noite pelo poder do Teu Evangelho. Ó Deus, nós entregamos tudo em Suas mãos. Aqueles irmãos que porventura ainda estejam a caminho desse lugar, que o Senhor os traga em segurança, ó Deus. Que o Senhor faça com que cheguem aqui em paz e tranquilidade e se unam a nós nessa noite de adoração e de louvor ao Teu nome. Obrigado por mais um privilégio que o Senhor concede a nós, estarmos reunidos aqui. Obrigado por cada convidado, cada amigo, cada familiar, cada um que tão bondosamente atendeu ao convite de estar aqui nessa noite. Que o Senhor também guarde, ó Pai, o coração de cada um desses, ó Deus, e o Senhor fale profundamente aos seus corações nessa noite, ó Pai. Nós queremos Te render toda a nossa gratidão e todo o nosso louvor. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Nossos juniores vão estar cantando mais um cântico agora.
É maravilhoso poder adorar o nosso Deus, não é verdade? E é da boca dos pequeninos que sai um perfeito louvor. E nós adoramos a Deus porque a palavra do Senhor, seja ela ministrada por meio da pregação ou por meio dos cânticos entoados, elas alcançam as nossas vidas, alcançam o nosso coração, porque somente a palavra de Deus tem poder para fazer isso, para transformar as nossas vidas. E não importa qual a idade se tenha, se uma criança é alcançada pela graça de Deus, pelo poder do Evangelho, alguém certa vez disse que toda uma vida foi ganha para o Senhor. Quando um adulto é alcançado pelo Evangelho e tem a sua vida transformada, metade da vida talvez já tenha sido ganhada para Cristo. Então nós louvamos a Deus quando nós vemos crianças terem a oportunidade desde muito novas, poderem estar na presença do Senhor. E o mais importante, não fazendo isso como uma mera apresentação, mas tendo um entendimento claro de que estão louvando a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que as ama e que pagou um preço pela vida delas. Isso é o mais importante. Isso vai ecoar por todos os dias das vidas delas. Nós vamos nesse momento ler a palavra de Deus, João capítulo 15, verso 9 ao verso 12. Nós vamos ler todos juntos em uma só voz o texto, João 15, verso 9 ao verso 12. Vamos todos juntos? Assim como o Pai mostrou o seu amor por mim, eu também mostrei o meu amor por vocês. Continuem no meu amor. Eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e assim continuem em seu amor. Da mesma forma, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, continuarão no meu amor. Digo essas coisas a vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e para que a alegria de vocês seja completa. Este é o meu mandamento, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu tenho amado vocês. Amém? O nosso Senhor Jesus Cristo tem provado o seu amor para conosco desde o princípio. Antes, na eternidade, o Senhor Deus já havia planejado a nossa salvação. E no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, Ele cumpriu o seu plano de entregar a vida do seu Filho por nós naquela cruz, para que todo aquele que venha a crer nele não pereça, mas tenha vida eterna em seu nome. E nós podemos provar deste amor todos os dias da nossa vida, mesmo em face dos momentos mais difíceis que nós possamos enfrentar na nossa vida. Nós não deixamos de provar do amor de Deus, porque o amor dele é sempre constante e sempre abundante sobre a nossa vida, de maneira que nós somos capacitados a provar do amor de Deus nas nossas relações. Uma das maneiras de Deus mostrar o quanto Ele nos ama é colocar sobre as nossas vidas irmãos e irmãs, uma igreja em que possam ser instrumentos do Senhor para ministrar esse amor às nossas vidas. Talvez hajam aqueles momentos em que você esteja vivendo na sua vida durante a semana, momentos de angústia, de tribulação, momentos de tristeza profunda, e aí tudo o que você mais queria é ter um ombro amigo do seu lado, alguém que pudesse ouvir você, chorar com você, poder te abraçar, te compreender. E esse momento da nossa liturgia é preparado justamente para isso, para você que talvez veio lá de fora trazendo em seu coração algo que tem te angustiado, tem te entristecido. E é nosso dever como igreja poder interceder pela sua vida, poder orar, poder clamar a Deus para que Ele estenda a sua mão em seu favor. Se você entrou aqui nessa noite e traz consigo algo em seu coração que tem te entristecido, tem te angustiado, talvez algo que tenha tentado roubar a sua alegria, a sua paz, eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Você que pode fazer isso agora, coloque-se de pé. Nós vamos juntos orar, vamos unir a nossa fé, essa mesma fé que o Senhor Deus nos deu, vamos usá-la para que possamos nos render aos pés do Senhor, possamos clamar a Ele, suplicar que Ele venha em nosso auxílio nesse momento.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos neste momento, ó Deus, apresentar diante do Senhor as nossas vidas agora. Nesse momento, ó Pai, tão importante da nossa liturgia, do nosso culto, ó Pai, em que nós queremos aqui, com toda sinceridade, com toda humildade, abrir os nossos corações diante da Tua santa e gloriosa presença. Primeiramente reconhecendo nossas fragilidades, ó Deus, nossa completa impotência diante de tantos desafios que se erguem no nosso caminho. Nós não temos outro Deus além de Ti. Tu és o nosso Deus verdadeiro, Deus criador, Deus sustentador da vida, um Deus majestoso, um Deus todo-poderoso, mas é o nosso Pai que nos ama, que se importa conosco e se inclina para ouvir o nosso clamor. Por isso, ó Pai, nós queremos nos humilhar diante da Tua presença agora. Queremos, ó Pai, diante de tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, trazido a nós em nossa caminhada, queremos, ó Pai, recorrer a Ti agora, queremos nos achegar à Tua presença, Deus, pedir, meu Deus, traga alívio, traga paz, traga descanso, renova as nossas forças, traga, Senhor Deus, o livramento diante de tantas coisas que preocupam, causam ansiedades, ó Deus, nós queremos recorrer a Ti nesse momento agora, queremos apresentar em Suas mãos, ó Deus, dizer, Senhor, toma, Pai, este fardo pesado, toma, Senhor Deus, tudo isso que tem afligido a nossa alma, ó Deus, são questões que envolvem enfermidade, são questões que envolvem o trabalho, são relacionamentos, ó Pai, são casamentos, são filhos, é a salvação de entes queridos, ó Deus, são problemas financeiros, ó Pai, há ó Deus, tantos desafios, tantos problemas, tantas dificuldades, ó Deus, que todos nós podemos enfrentar, e muitos aqui, ó Deus, se colocam de pé agora e apresentam suas necessidades, que são reais, que são legítimas, e é por isso, Pai, que nós queremos, ó Pai, nos achegar à Tua presença, porque o Senhor é um Deus que é maior, e é todo poderoso, e é dono de toda sabedoria, ó Deus, e é digno de toda glória e todo louvor. Por isso, ó Deus, tem compaixão das nossas vidas, tem misericórdia e manifesta a Tua glória, o Teu poder em meio a toda e qualquer circunstância da nossa vida, ó Pai. Nossa vida, ela estará sempre segura quando ela estiver entregue em Suas mãos, e nós confiamos no Senhor. A nossa esperança está firmada em Ti. Por isso, Pai, toma as nossas vidas em Suas mãos. Toma o nosso coração angustiado, preocupado, ó Deus, entristecido, machucado. Toma em Tuas mãos, Pai. Transforma tudo isso, ó Pai, de maneira que ao Teu nome, e somente ao Teu nome, seja dada honra, glória e louvor. Sempre o Senhor será digno de ser adorado. E mesmo em face dos momentos mais difíceis, que nunca falte em nossos lábios motivos para louvá-lo e adorá-lo. E que não seja apenas de boca para fora, mas que seja apenas, ó Deus, um reflexo de um coração transformado e moldado por Ti. Ó Deus, nós apresentamos nossas vidas diante do Senhor. Toma cada motivo, cada necessidade que aqui, de modo muito particular, é apresentado ao Senhor agora. Que o Senhor derrame da Tua graça abundante sobre a vida dos seus. E é no nome precioso e poderoso, nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse momento coral, louvor do coração, estará tomando a frente para estar nos conduzindo a esse momento.
Que maravilha a gente poder adorar a Deus, né? Sempre falo que ouvir um coral cantar é como ouvir o som do céu, né? E é maravilhoso a gente poder ouvir o nosso coral que tanto tem se dedicado, né, nos ensaios. Alguém estava me contando que nas segundas-feiras nos ensaios do coral está quase igual hoje, domingo assim, cheio de carro aqui assim, não consegue nem estacionar. Não é verdade? Isso é bênção. Continue assim, né? Crescendo, mais e mais pessoas. Se você tem um desejo, você é membro dessa igreja, tem um desejo de fazer parte desse coral, deseja emprestar a sua voz para louvar e adorar ao Senhor, então não deixe de fazer parte. Todas as segundas-feiras, 20 horas, às 19 horas tem aqui aula de flauta com as crianças e às 20 horas tem ensaio do coral. Obrigado, minha irmã. Nossa igreja está bem repleta, né, de convidados, de amigos. Eu queria saber se você está conosco aqui pela primeira vez ou pela segunda vez. Eu queria que você desse um alô para a gente poder te reconhecer, poder te cumprimentar devidamente. Está conosco aqui? Temos aqui em cima do lado da Manu. Um convidado seu, Manu? Não? Como é o seu nome? Maria das Graças e Luciana. Sua mãe. Primeira vez que vocês estão aqui? Ah, sim. Vieram a convite de alguém? Não? Deus trouxe vocês, né? Sim. Ótimo. Entendi. Que bom. Sintam-se à vontade. São muito bem-vindas aqui conosco, tá? Manu vai cumprimentar vocês aí em nome da igreja, Manu. Por favor, pode cumprimentar. É muito prazer poder conhecê-las, tá? Que Deus abençoe muito vocês, a Aline também. Muito bom. Isso é uma alegria para nós receber pessoas. Eu tenho percebido já há algum tempo que nós temos pessoas que estão chegando na cidade, né? Se mudando para morar aqui na cidade e já vêm de outras igrejas, né? E é uma alegria para nós poder receber vocês aqui conosco. Sintam-se à vontade. Nós temos mais alguém que está conosco aqui? Angélica, sou seu convidado? Como é o seu nome? Joana. A Josi. Você é amiga, parente, irmã do Josimar. Uma alegria muito grande, viu, Josi? Sinta-se à vontade também no nosso meio. Estou muito feliz de poder recebê-la aqui conosco, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Mais alguém que está conosco aqui pela primeira vez? Nós temos aqui. Como? Igor. Está aqui acompanhando a Bia, né? Então, Deus abençoe sua vida, Igor. Fique muito à vontade. Não precisa ficar com vergonha não, viu, Bia? A Bia está ficando toda vermelha. Deus abençoe você. Fique muito à vontade também. É muito bem-vindo aqui no nosso meio, tá? Deus abençoe sua vida. Aqui. É professora também, não? É? Como é seu nome? Glória. Nome bonito, hein? Glória. Ah, Glória. Deus abençoe muito a sua vida. Está conosco aqui, já não é a primeira vez, né? Já esteve aqui conosco, já é quase de casa, né? Pois é, ué. Já canta até os louvores. E ela chega aqui, a criançada sai correndo, abraça ela no meio dos corredores aqui e faz uma maior festa aqui no meio, né? Então, é sinal de que é boa professora, né? Que os alunos gostam, né? Educação física, então está explicado. Sem desmerecimento, viu? Nenhum, tá? Continua sendo a melhor professora, não por isso. Que Deus abençoe muito, Glória, viu? Você também, minha querida, Deus abençoe. Me lembra seu nome? Érica. Isso, Érica e Glória. Sejam muito bem-vindas novamente. Deus abençoe vocês. Mais alguém que está conosco aqui pela primeira vez, pela segunda vez? A partir da terceira já é de casa, então a gente nem considera assim visitante, porque veio aqui na igreja 3 vezes, já é de casa. Então já não sai mais, né? Pastor Joaquim Júnior, por favor, venha trazer a palavra do Senhor. Enquanto o pastor Júnior está vindo, eu quero só informar os irmãos que, excepcionalmente hoje, nós não teremos o culto infantil, tá? O nosso ministério infantil não terá o cultinho hoje para as crianças, devido à nossa festividade. Domingo que vem deve regressar normalmente às atividades. Então eu peço
a colaboração do papai e da mamãe para manter o seu filhinho aí sentadinho do seu lado, tá? Aprenda a oportunidade, aproveite a oportunidade para ensinar seu filho a respeito de reverência na casa do Senhor. Então, aproveite esse momento agora para poder educá-lo aí do seu lado, tá bom? Se caso ele ficar um pouco agitado, fica à vontade para poder levá-lo ali, para ele se acalmar um pouco. Depois você pode voltar com ele novamente para aqui para dentro, tá? Mas eu peço a colaboração dos papais quanto a isso. Pastor Joaquim Júnior, pastor da PIB Nova Serrana, está conosco desde ontem aqui, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Hoje pela manhã também já nos trouxe uma palavra abençoada. E mais uma vez, hoje, e uma última vez, estará trazendo em nosso aniversário a palavra do Senhor. Nós estamos muito felizes, pastor, de ter recebido. Você não sabe a alegria do meu coração, da minha família, poder receber vocês. Renata, Juninho, Felipe, chamei ele de Juninho. Felipe Júnior. Felipe, que a gente também acompanhou, né? Desde nasceu, cresceu, né? Hoje está maior do que o pai, né? Todo mundo fica maior que você, né, Felipe? Até Felipe já passou, né? A gente falou ontem aqui que Júnior, pastor Júnior, a gente cresceu junto na igreja, né? Mas é até engraçado, né, Maria? Você estava rindo hoje. Né? O pastor cresceu junto com o Joaquim. Hoje o pastor está crescendo para os lados. Irmãos, que alegria a gente poder estar junto, viu? É um grande amigo. Vamos orar para que Deus possa abençoar a vida do pastor mais uma vez e falar aos nossos corações. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós te damos graças, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos concede. Primeiro, de termos amigos mais chegados que irmãos, pessoas para compartilhar da caminhada, para a gente poder dividir os fardos, para poder, ó Deus, ser bênção na vida do outro. E hoje poder, ó Deus, colaborar no trabalho, no serviço do reino do Senhor, um com o outro, ó Deus, é maravilhoso. São dádivas que o Senhor nos concede nesta caminhada, que prova de que o Senhor está sempre ao nosso lado, provendo tudo, Pai. Obrigado por este amigo, por sua família, por seu ministério. Obrigado por tudo que o Senhor fez ao longo da sua vida. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito através da sua vida até aqui. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações através da Tua palavra e use a vida do Teu Filho mais uma vez por Tua misericórdia, Pai. Nós te entregamos em Suas mãos e queremos glorificá-lo por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Parece que está alto, né, o microfone. Graça e paz, amém? É que a voz do pastor é forte, né? Não, é o microfone mesmo. Irmãos, mais uma vez, a gratidão do meu coração pela oportunidade e privilégio de compartilhar com vocês esse tempo de festa, de alegria, 46 anos de história, uma história conduzida pela boa mão do nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, participar com vocês aqui tem sido um prazer muito grande. Pastor Alisson é um grande amigo, não é? Nós falamos que no ministério pastoral nós temos muitos colegas de ministério, mas nós temos alguns que são mais do que colegas, são amigos, não é? E tanto que a gente convive junto bem antes, não é, da gente pensar em ser pastor. Certamente quando nos conhecemos ali em Montes Claros, congregando numa mesma igreja, eu não sei ele, mas eu nem imaginava que um dia seria pastor, não é? E agora no próximo mês, como eu já compartilhei com os irmãos, nós já vamos completar 20 anos de ordenação ao ministério pastoral. Pastor Alisson esteve conosco ano passado lá em Nova Serrana, e então eu estava conversando com o irmão e falei com ele: olha, irmão, tal final de semana eu estarei em Três Pontas ministrando no aniversário da igreja lá. Aí o irmão falou bem assim: Três Pontas é a igreja que o pastor Alisson é pastor? Eu falei: sim. Ele falou: pastor, o senhor está indo lá pagar, né? Que ele veio aqui, então o senhor está indo lá pagar a visita dele aqui. Eu falei: pode ser.
Mas é uma alegria estar, né, com amigos, rever, conhecer novos irmãos. Alguns a gente conheceu em Coqueiral o ano passado, né, Diego? Estivemos juntos e outros a gente teve a oportunidade de conhecer aqui agora, nesses 2 dias que estamos juntos aqui. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 4, a partir do versículo 7, nós vamos meditar do verso 7 ao 11. A igreja definiu, não é, esse tema, firmados na esperança, e nós sabemos muito bem quem é a nossa esperança, não é? Então, aqui nós podemos dizer, firmados em Cristo, Ele é a nossa esperança. Ontem à noite nós pensamos como estar firmados na esperança em tempos difíceis, em meio a circunstâncias adversas, em meio às dificuldades da caminhada, como manter-se firme em Cristo nesses dias difíceis. Hoje nós aprendemos que uma das facetas da nossa esperança firmada em Cristo é a salvação. E essa salvação nos leva a viver como família, como povo do Senhor, como o povo lavado, comprado pelo precioso sangue de Cristo, e Ele então nos enxerta no seu povo, na sua família, para que nós possamos prosseguir a cada dia, servindo ao Senhor e fazendo a sua vontade. E agora à noite nós vamos trabalhar esses versículos 7 a 11 de 1 Pedro 4, e esse texto ele vai falar sobre qual deve ser a nossa postura diante da iminente volta de Cristo. Então, firmados na esperança, nós devemos estar preparados para esse grande dia, o dia em que Jesus voltará para nos buscar. É essa verdade que esse texto nos propõe, quando Pedro começa a dizer assim, versículo 7 de 1 Pedro 4, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Oramos, meu Deus, para que por bondade, amor e graça e por Tua misericórdia, o Senhor, meu Deus, revele a Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, e ao transmitir a Tua palavra aos nossos corações, o Senhor possa produzir mudanças, transformações. Ó Deus, e que possamos a cada dia ser mais parecidos com Jesus e tenhamos a nossa esperança firmada nele a cada dia, na expectativa da sua volta. Ó Deus, desejamos ouvir a Tua voz nesta noite. Por isso, meu Pai, fale ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, esta carta de 1 Pedro foi escrita em tempos de grandes perseguições para a igreja do Senhor. Pedro escreve essa carta para peregrinos dispersos. Se você olhar o primeiro versículo dessa carta, capítulo 1, versículo 1, Pedro vai falar, essa carta vai começar dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então, eram pessoas perseguidas, pessoas peregrinas, mas antes de tudo, era o povo eleito de Deus.
era o povo chamado por Deus, foi o povo comprado por um alto preço, o preço do sangue de Jesus. Então era o povo amado de Deus, em que mesmo em meio às perseguições, eles desfrutavam desse cuidado de Deus, mesmo diante das aflições, eles poderiam crer e colocar a esperança num Deus que é fiel e que cuida de suas vidas nos mínimos detalhes. Então essa carta possui um tom pastoral, um tom de cuidado. Irmãos, não era fácil ser um servo de Deus nesse tempo. Às vezes eu confesso que a gente tem até dificuldade de entender alguns livros da Bíblia, alguns textos da Bíblia, porque nós não sabemos a dificuldade que essas pessoas conviveram nesse tempo. E são coisas que a gente muitas vezes não enfrenta. Por exemplo, ninguém coloca a gente contra a parede, coloca um revólver na nossa cabeça e fala assim: olha, ou você nega a Cristo, ou você não nega. Então a gente não tem essas circunstâncias ainda, não é? Ainda não temos isso. E esses irmãos passavam por situações dessa maneira. Os cristãos viviam debaixo de ameaça de morte diariamente. Eles eram presos, eles eram retirados das suas casas, das suas famílias, lançados em prisões. Eles perdiam seus empregos, eles eram expulsos de suas comunidades por causa da fidelidade à palavra do Senhor, por causa do Evangelho. E com isso muitos fugiam para outros lugares para não morrerem. Por isso aqui eles são chamados de peregrinos. Eles viviam numa terra estrangeira. 1 Pedro é uma carta que tinha como propósito encorajar o viver cristão que honra a Deus em meio à oposição crescente, em meio às dificuldades. Esses irmãos eram desafiados a manterem firmes na esperança de que mesmo passando pelo fogo das aflições, o Senhor não tinha esquecido deles. O Senhor não os tinha abandonado. Por que isso era importante? E por que isso é importante para nós? Porque muitas vezes, diante das nossas dificuldades, nós somos tentados a duvidar do cuidado de Deus. É assim ou não é? Nós somos tentados a duvidar de que Deus, Ele está cuidando de nós, de que Deus está conosco, de que nós temos um Deus fiel, que vela por nós, que cuida de nós. Então, eles são encorajados a manter essa esperança firme e segura, e que Deus estava preparando um tempo em que não haveria mais sofrimento, não haveria mais dor, não haveria mais perseguições. Então, de que maneira Pedro encoraja essa preciosa igreja? De que maneira Pedro encoraja esses irmãos a não desanimarem diante desse tempo de peregrinação e de perseguição? E outra coisa, como enfrentar as perseguições dos nossos dias também? Sabemos que são diferentes daqueles tempos, mas nós temos as nossas dificuldades. Então, como enfrentar os dias difíceis? Então, nesse texto, Pedro nos desafia e nos ensina que, firmados na esperança, enfrentamos com ânimo os dias difíceis, na expectativa da volta de Cristo. Em meio às lutas, nós mantemos uma fé inabalável, nós mantemos uma fé firme, sabendo que tudo isso que nós enfrentamos nesse mundo é passageiro, e que um dia o Senhor voltará para nos buscar, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e aquelas dores, dificuldades, sofrimentos que nós enfrentamos, nós nem lembraremos mais, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, nesses versos, Pedro alerta os crentes que o fim dos tempos está próximo, que vivemos a última hora da história e que em breve Jesus retornará. Por essa razão, Pedro convoca o povo de Deus a viver em sobriedade, a viver em constante vigilância, na expectativa da volta de Cristo, a viverem com cuidado para que as influências anestesiantes de um mundo com a sua cultura hostil não os absorva, não os atraia,
não afaste os seus corações da vida piedosa, de uma vida consagrada, de uma vida fiel, de uma vida que glorifica sempre o nome do Senhor. A parte A do verso 7 do texto que lemos, Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo. É uma lembrança, é um alerta. Como viver à luz dessa verdade? Como devemos nos comportar, irmãos, diante da iminente volta de Cristo Jesus? Qual deve ser a nossa postura? Veremos nesses versos que a orientação de Pedro é que eles precisavam viver a vida com sabedoria, que eles deveriam andar em vigilância constante na expectativa da volta de Jesus. Se você soubesse que Jesus voltaria nessa próxima semana, o que você faria? É claro que isso não é possível, não é? A gente saber, porque a Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe. Mas por acaso, se você soubesse, o que você faria? Foi feita essa pergunta para um grupo de pessoas e surgiram algumas respostas. Alguém disse assim: olha, se eu soubesse que Jesus fosse voltar essa semana, eu ia orar mais. Outro disse: eu ia ler a Bíblia mais, ia passar as últimas horas antes lendo a Bíblia. Outro então disse: olha, eu seria mais participativo na igreja, não ia perder o culto de oração, de estudo bíblico, escola bíblica dominical, o culto de domingo à noite, eu não ia perder, ia manter firme, ia ajudar o pastor, ia estar junto, ia colaborar, ia investir os meus dons e talentos nessa última semana, antes da volta de Cristo. A pergunta é: por que essas pessoas não faziam isso? Por quê? Porque Jesus pode voltar essa semana, mas Jesus pode voltar ainda hoje, e a gente precisa estar em constante vigilância. Essas pessoas responderam desta maneira porque não estavam vivendo na expectativa da volta de Jesus. Fizeram essa mesma pergunta para Martinho Lutero, e a resposta dele foi: se eu soubesse que Jesus fosse voltar essa semana, a minha atitude seria: eu plantaria mais uma árvore e continuaria escrevendo os meus livros. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele continuaria vivendo da mesma maneira, sua vida piedosa, caminhando do jeito que ele estava caminhando, porque ele já estava na expectativa da volta de Jesus. Ele estava preparado para este momento, a qualquer momento. Por isso não mudaria nada em sua vida. Nesses versos, Pedro deixa algumas atitudes que devemos ter diante da iminente volta de Jesus. Que atitudes são essas? A primeira coisa que aprendemos aqui nesse texto é que, firmados na esperança da volta de Cristo, devemos ser dedicados à oração. Olha o versículo 7, o que Pedro vai dizer. Primeiro ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. E então ele diz: portanto, diante da iminente volta de Cristo, do fim de todas as coisas, sejam criteriosos e estejam alertas. E então ele diz: dediquem-se à oração. Pedro lembra-nos aqui que o fim de todas as coisas está próximo, trazendo um senso de urgência para a vida cristã. Irmãos, esse alerta não é apenas um aviso apocalíptico, mas é um chamado para vigilância espiritual. Se Jesus voltar amanhã, nós precisamos estar preparados, mas se Jesus voltar daqui um mês, devemos estar preparados, mas se for daqui um ano, ou alguns anos, a gente precisa viver de tal maneira, em alerta, em vigilância, como se Jesus fosse voltar agora, preparados para esse momento. Então Pedro alerta esses irmãos a serem criteriosos e a estarem alerta. O objetivo aqui é manter uma conexão constante com Deus, especialmente no contexto de 1 Pedro, de tempos difíceis. Olha, esses momentos difíceis que vocês estão enfrentando pode fazer com que vocês venham querer vacilar, mas não façam isso.
mantenham alerta, mantenham vigilantes, mantenham criteriosos. E então ele diz que aqueles irmãos deveriam dedicar a oração. Irmãos, a oração não é apenas um dever de todo cristão, mas a oração é uma linha direta com o Criador, é ter um relacionamento constante com o Criador, é estar diante de Deus, do Criador de todas as coisas. O que é a oração? Oração é a união, irmãos, da fraqueza humana clamando ao Deus Todo-Poderoso que tem o poder de relacionar conosco e de nos responder. Efésios 6:8, Paulo diz que nós devemos orar em todo tempo no Espírito. 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Outras versões, como a NVI vai dizer, devemos orar continuamente. Mas como isso é possível? É possível, não é? Nós podemos orar quando a gente estiver em casa, fazendo os afazeres de casa. Nós podemos orar quando estiver no trânsito dirigindo, mas não feche os olhos, não é? Podemos orar. O que é oração? Quem disse que a oração é feita apenas com os olhos fechados? Os olhos fechados, irmãos, é uma orientação para que a gente possa concentrar e que nada venha tirar a nossa atenção. Mas no trânsito podemos orar, em nossa casa podemos orar, andando pela rua podemos orar. De vez em quando a gente como crente, né, ora pelas ruas da cidade. Eu imagino que tem pessoas que passam por nós e falam bem assim, olha, está meio doido, olha, conversando sozinho. Eu acho que algumas pessoas já pensaram assim a meu respeito, porque eu já tive a oportunidade de orar andando pelas ruas. Então, é orar em todo tempo. Então Pedro reforça aqui que uma vida de oração é fundamental para enfrentar os desafios espirituais. A oração nos mantém focados na vontade de Deus e nos dá forças para prosseguir, para perseverar, para manter uma fé inabalável, para não desanimar em meio às adversidades da caminhada cristã. Irmãos, eu fico pensando como a oração deve ter sido importante para a vida daqueles irmãos. Como aqueles irmãos, em meio às orações, devem ter sido fortalecidos. Sabe, naqueles momentos que eles imaginavam que estavam sozinhos, que Deus havia esquecido deles. E eu penso que em meio à oração, em meio a essa instrução, eles então recebem essa carta, essa direção e começam a orar e buscar a Deus. Eu imagino que Deus tenha encorajado-os a prosseguir firmes e manterem fiéis ao Senhor. Então, irmãos, quando nós oramos, nós reconhecemos que não estamos sozinhos na caminhada. O Deus poderoso está conosco. O momento que nós clamamos é a fraqueza humana buscando pelo poder que vem do alto, pelo poder que vem de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Outra coisa, quando oramos, reconhecemos que todas as nossas forças vêm de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você somos frágeis, somos fracos, somos limitados. Irmãos, muitas coisas a gente consegue ir até um determinado lugar. Chegou ali, a gente não consegue mais. E é nessa hora que Deus age em nosso favor, que Deus manifesta o seu poder e traz resposta para os nossos corações. Quando oramos, reconhecemos o sacrifício de Cristo, que nos abriu o caminho de volta para Deus. Então podemos nos relacionar com o Pai por meio do seu Filho Jesus. Então essa orientação, irmãos, foi muito necessária para a igreja do Senhor naquele contexto. Irmãos, e essa oração faz-se muito necessária para a igreja do Senhor nesse tempo. Por quê, pastor? Irmãos, porque a gente está vivendo um tempo em que nós, enquanto igreja do Senhor, a gente tem se afastado de uma vida de oração. A gente tem feito tantas coisas. Às vezes a gente tem confiado tanto na nossa força. E às vezes a gente tem situações para resolver na vida. A gente pensa na nossa arrogância, que a gente já sabe tudo, que a gente pode tudo. E às vezes a gente deixa de orar e colocar diante do Senhor para buscar a sua vontade para as nossas vidas. Deus nos chama a uma vida de oração com Ele. E somente uma igreja que tem vida de oração estará preparada para enfrentar os dias maus, na esperança da volta de Cristo.
Imagina no dia que Jesus voltar, a gente estiver de joelhos orando e buscando a Deus. Isso pode acontecer, não pode? Não é? Eu gostaria muito que isso acontecesse, não é? Quando Jesus voltasse, eu estivesse em sua presença orando. Mas isso é possível? É. A gente não precisa estar ajoelhado para orar. A gente não precisa estar com os olhos fechados para orar. Nós podemos estar em constante oração, na expectativa que Jesus pode voltar a qualquer momento, e então nós subiremos com Ele, estaremos na sua presença eternamente. Uma segunda verdade que Pedro propõe para nós aqui nesse texto é que, firmados na esperança da volta de Cristo, nós devemos amar uns aos outros. Olha o versículo 8, o que Pedro vai nos dizer: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Hoje pela manhã, nós falamos que uma das facetas de uma vida firmada em Cristo é que o Senhor nos faz conviver como família. E conviver como família é uma transmissão de amor. Nós amamos mutuamente, nós caminhamos juntos, nós recebemos o amor do nosso irmão que vem de Cristo e nós doamos o amor para o irmão, e esse amor vem de Cristo. Pedro agora vai destacar o amor sincero entre os irmãos. Na esperança da volta de Cristo, a gente precisa amar. E Pedro é muito claro quando diz aqui: olha, esse amor não pode ser com máscara. Esse amor não pode ser um amor fingido. Esse amor não pode ser um meio amor. Esse amor não pode ser um amor de qualquer jeito. Esse amor não deve ser um amor apenas de palavras. Ele diz assim, que o amor precisa ser sincero. Sincero. Sincero aqui é sem cera, é sem máscara na cara. É essa a ideia. Irmãos, esse amor sincero é que mantém a unidade do corpo de Cristo em meio às adversidades. Eu não sei você, mas em meio a muitas aflições que eu enfrento na minha vida, as primeiras pessoas que eu penso são as pessoas da igreja, para pedir oração, não é? Coloca lá no grupo da igreja: irmãos, orem aí pela minha vida. Por que a gente faz isso? É pelo amor que nos une, é porque nós confiamos no amor desses irmãos e compartilhamos das nossas fraquezas, e sabemos que esse irmão ou esses irmãos nos amam, e vai orar por nós, e vai colocar a nossa vida diante do Senhor. Pedro vai dizer que o amor cobre muitíssimos pecados, ou uma multidão de pecados. É uma referência de Provérbios 10, versículo 12. É o mesmo amor que Deus demonstrou em Cristo. Às vezes nós falamos que nós não vamos amar o irmão porque ele não merece. Você já escutou alguém falando isso? Ou já falou isso? Ah não, aquele irmão é muito difícil, não é? Eu não consigo amar ele porque ele não merece. Aí eu fico a pensar: e eu e você merecíamos o amor de Deus? Nós não merecíamos também, e Ele decidiu voluntariamente nos amar. Em tempos finais é fácil ser tomado pelo egoísmo, é fácil ser tomado e levados a pensar apenas em nós mesmos, nas nossas dificuldades, e esquecer do amor ao próximo, do cuidado mútuo, de saber que tem irmãos que dependem de nós e que precisam de nós para caminharem na fé cristã. Mas Pedro aqui nos chama a aguardar a volta de Cristo com amor prático e oração contínua. Quando amamos sinceramente, refletimos o caráter de Deus e nós fortalecemos então a nossa comunidade de fé. Quando nós lemos o capítulo 2 de Atos, a igreja do Senhor ali andando em comunidade e amando uns aos outros, e eles demonstravam esse amor uns pelos outros no cuidado mútuo. O texto bíblico vai dizer que eles andavam em comunhão, eles andavam juntos, eles vendiam propriedades, dividiam para aqueles que tinham necessidades. E algo me chama a atenção naquele texto, é que em consequência do amor vivido pela igreja primitiva, o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles, através da comunhão, impactavam a vida de outras pessoas.
A comunidade da fé era fortalecida, mas o testemunho cristão do amor verdadeiro no meio da igreja era passado para fora da igreja, e as pessoas ali das redondezas certamente começavam a pensar: que povo diferente é esse? E que povo é esse que no mundo egoísta em que nós vivemos preocupa uns com os outros? Eu quero ir lá nessa igreja para saber o que acontece lá, eu quero ir lá. E Deus ia acrescentando, acrescentando, e vidas sendo salvas, não é? Irmãos, como eu gostaria como pastor de batizar 3.000 pessoas, não é igual naquele tempo, não é, pastor Alisson? Isso, irmãos, porque a igreja vivia esse amor. Não era apenas palavras: irmão, eu te amo, e virava as costas e deixava o irmão em necessidade. Não, era um amor sincero. Então esses, irmãos, são fundamentos importantes que nos mantêm firmes na esperança do retorno de Cristo. Viver em constante oração e viver o amor sincero entre os irmãos. Terceira verdade: firmados na esperança da volta de Cristo, nós devemos ser hospitaleiros. Olha o verso 9: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E aqui a hospitalidade é uma consequência do amor cristão. Pedro continua sua exortação com foco na hospitalidade, e a hospitalidade é o fruto do amor. Hoje eu falei para os irmãos aqui que uma das marcas desta igreja, que me chamou a atenção e marcou o meu coração, é a hospitalidade, é o cuidado dos irmãos, é a forma como os irmãos cuidam uns dos outros aqui e recebem aqueles que vêm de fora, não é? E a gente percebe, e não é, eu poderia assim falar: olha, mas foi comigo e com a minha família, não é que fui convidado para ser o preletor da igreja. Não, eu vejo os irmãos cuidando uns dos outros, com a preocupação de saber o nome, de onde veio, para onde vai, por que está aqui. Esse cuidado é tão importante, é uma hospitalidade. A hospitalidade naquele tempo era vital para o bem-estar da igreja. Os cristãos frequentemente dependiam da generosidade uns dos outros. Por exemplo, em viagens missionárias, né? Não tinha certamente hotéis para hospedar, não tinha lugares, e os irmãos acolhiam uns aos outros. Outra coisa, as casas eram utilizadas naquele tempo como igrejas, porque não havia templos bonitos e confortáveis como esse aqui da PIB de Três Pontas, não é? E a casa dos irmãos era a igreja. Então a hospitalidade era muito importante. Pedro diz que é importante a hospitalidade, mas que essa hospitalidade deve ser feita sem murmuração, não é? Recebe com alegria. Não é aquela pessoa que recebe alguém na sua casa, aí depois que a pessoa vai embora e fala: meu Deus do céu, mas graças a Deus que foi embora. Não é assim não é? É aquele que quando... Hoje eu estou indo embora, não é? O pastor Alisson vai falar: eu estou com a saudade do pastor Júnior, né? Desse jeito. É uma hospitalidade, não é? Sem murmuração. Romanos 12:13, Paulo diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Quando abrimos nossa casa, os nossos corações, a nossa igreja para as outras pessoas, estamos refletindo a graça de Deus. E a ideia, irmãos, é que na hospitalidade nós encorajamos uns aos outros. No momento em que nós somos hospitaleiros, estamos com os irmãos, é uma oportunidade de ânimo, de encorajamento, né, de refletir a graça do Senhor. A hospitalidade sincera é muito importante para que cresçamos em comunhão e aguardemos com esperança a volta de Cristo. Mas Pedro ainda vai dizer que, firmados na esperança da volta de Cristo, nós devemos servir uns aos outros, usando os nossos dons para a edificação mútua da igreja. Olha o versículo 10 e 11, o que Pedro vai falar. Ele diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder
para todos sempre. Amém. As Escrituras são muito claras em dizer que todo seguidor de Cristo, todo aquele que um dia firmou a sua esperança em Cristo, recebeu dons espirituais para o serviço cristão. Então, meu irmão, se você já é um servo de Deus e você ainda fica a pensar, eu não sei fazer nada na igreja, eu não sei qual é o meu dom, você precisa buscar saber. Primeiro, orando, pedindo direção a Deus. Segundo, buscando os irmãos da igreja e procurando ajuda para identificar qual é o seu dom espiritual, qual é o dom que Deus quer usar você na igreja, porque todos precisam servir, todos precisam edificar uns aos outros através do dom. Eu costumo dizer que a questão dos dons espirituais está muito relacionado com aquilo que o Senhor coloca de afinidade no nosso coração para fazer. Por exemplo, a gente chega na igreja, nós temos uma gama de ministérios para servir. É assim ou não é? Todo final de ano ou início, todas as igrejas batistas, elas elegem as lideranças, os componentes dos ministérios. E temos ministério infantil, tem pessoas que chegam na igreja, não é? Que amam trabalhar com crianças. Então talvez o seu dom seja o dom de ensino, mas na área infantil. Talvez você goste tanto de dar aulas, de ensinar. Talvez o seu dom seja ensinar para os homens, ensinar para as mulheres. Talvez você é uma pessoa sorridente, receptiva. Talvez a área sua na igreja estar na recepção da igreja, não é? Para receber os visitantes, receber os irmãos. Porque é bom, não é, irmãos? Quem nos recebe, receber com alegria, não é? No coração. Mas talvez o seu coração ama socorrer, não aguenta ver pessoas em necessidade. Então o seu dom é o serviço na área da ação social. Eu fui pastor de uma irmã, eu cheguei na igreja, ela era líder da ação social na igreja. E já tinha uns bons anos que ela trabalhava nesse ministério. E um dia ela me procurou e falou: pastor, o ano que vem eu não quero mais trabalhar na ação social da igreja. Eu falei: ô irmã, mas por que a irmã faz um trabalho tão bonito, por que a irmã não quer trabalhar na ação social da igreja? É porque eu não aguento ver o sofrimento das pessoas e não fazer alguma coisa. Eu falei: ô irmã, e a irmã vai sair, eu vou colocar quem? Então a irmã tem que estar nesse ministério mesmo, não é? Então nós precisamos de pessoas na ação social que possa sentir a dor de quem está necessitado, de quem possa ajudar. E Pedro vai dizer aqui que a gente precisa usar os nossos dons, seja qual for. E os dons devem ser usados para a edificação na igreja. Nos versos 10 e 11, Pedro traz 2 dons que sintetizam todos os outros. Ele vai falar sobre o dom de fala e vai falar sobre o dom do serviço. Tem pessoas na igreja que é interessante isso, não é? Que trabalham na igreja assim, não é? Ferozmente. Se colocar serviço para ele fazer na igreja, ele faz tudo. Coloca o microfone na mão dele e manda ele vir na frente da igreja. Ele quer morrer, não é? Tem pessoas na nossa igreja que falam bem assim: pastor, pelo amor de Deus, não me peça para orar na hora que tiver a igreja lotada, cheia, porque na hora que todo mundo fechar o olho, o Senhor não vai me ver na igreja, eu vou sair de fininho e vou embora. Então eu já sei e não peço. Mas são pessoas que trabalham em outros ministérios. Tem hora que a gente nem sabe que trabalha, mas está nos bastidores trabalhando. O dom de serviço, dom de fala e de serviço. Pedro vai dizer que se o seu dom for falar, que o faça de acordo com a vontade de Deus. Não é falar por falar, é falar de acordo com a vontade de Deus. Essa é a orientação. Então, para os que estão cansados e abatidos pelo sofrimento, nada é mais útil que palavras que constroem, que ajudam, que consolam, que confortam. Irmãos, quantas vezes não chegamos na igreja, não é? Baqueados, cansados, problema de família, dificuldades. Aí a gente chega aqui no domingo, o pastor Alisson traz uma palavra de encorajamento para o nosso coração. E a gente talvez não estava nem com vontade de vir na igreja, porque a gente estava tão ruim. E a gente sai aqui e fala: oh, Senhor, obrigado, porque o Senhor me trouxe aqui para escutar isso.
Eu precisava escutar isso. É alguém que tem o dom da fala e fala de acordo com a vontade de Deus. O outro dom abordado por Pedro aqui é o dom do serviço. Ele diz que devemos servir na força do alto para a glória de Deus. Servir a quem sofre é uma das maiores demonstrações, irmãos, do amor de Deus. É algo maravilhoso. Servir é ajudar a amenizar a dor do outro, oferecendo socorro para as suas variadas necessidades. E às vezes a gente acha que necessidades são apenas coisas financeiras. A gente acha que necessidades são apenas dar uma cesta básica para alguém que está passando alguma dificuldade material. Não. Muitas vezes, talvez vai ser um abraço, talvez vai ser um sorriso, vai ser um aperto de mão, uma palavra encorajadora. E o Senhor nos usa para isso. É importante usar os recursos recebidos de Deus como um bom mordomo, como alguém que compreende que não possui nada, mas que recebeu tudo, irmãos, para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Então, qual é o objetivo de usar os dons de fala e os dons de serviço? Olha a parte B do versículo 11, o que Pedro vai dizer. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Qual é o propósito? A glória de Deus. A glória de Deus. Então nós usamos os nossos dons, não é para a gente usar e falar bem assim, olha, eu sou bom mesmo, não é? Eu fiz uma pregação na igreja, usei o meu dom de fala, abafei, não é? Aqui usa essa expressão, não? Abafei. Não é, irmãos. Não é alguém que socorre alguém em necessidade e depois tira uma foto, coloca nas redes sociais e fala, olha, eu sou bom mesmo. Não é isso. Pedro vai dizer, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Certa vez alguém me ligou, na época da pandemia, e disse assim, pastor, eu estou com algumas cestas básicas para doação, e eu sei que a Igreja Batista faz um trabalho muito bom, e eu gostaria de doar as cestas para que a igreja possa doar para as pessoas que a igreja está assistindo aí. Aí eu falei, olha, agradeci, falei, olha, muito bacana, nós aceitamos, e realmente a gente tem muitas famílias em necessidades. Só que a pessoa disse, pastor, mas tem uma condição. Aí eu falei, pois não, fale. Ele disse, o senhor precisa tirar uma foto com cada pessoa que o senhor entregar a cesta e me mandar essa foto. Eu falei, não quero mais as cestas. Se essa for a condição, eu não vou fazer isso. Porque eu não vou expor as pessoas nas suas fraquezas, dificuldades e necessidades. E eu não aceitei aquelas cestas básicas por esse motivo. Então, irmãos, a glória é de Deus. A maneira que ministramos uns aos outros, o Senhor é glorificado. A maneira que servimos uns aos outros, Deus é glorificado. Então aqui cabe uma reflexão para mim e para você. Como temos desenvolvido os nossos dons espirituais? Nós temos enterrado como aqueles que enterraram, como aquele que enterrou, né, o seu talento? Nós temos usado para a edificação da igreja? A gente tem sido bênção, como é bom a gente ver uma multidão de pessoas aqui na frente usando os seus dons para a edificação da igreja. Irmãos, como eu fui edificado através das nossas crianças tocando flauta e cantando, e depois todo o coral adorando a Deus, como Deus ministrou o meu coração. Isso é usar os nossos dons para edificar a igreja? Ou será que muitas vezes a gente tem usado o nosso dom relaxadamente, de qualquer jeito, achando que Deus precisa do nosso dom, não é? Que Deus precisa de nós na igreja? Não é isso. O que o Senhor, irmãos, espera de nós. Paulo falando aos Coríntios a respeito do serviço cristão, do trabalho na obra de Deus, em 1 Coríntios 4, 1 e 2, ele diz, portanto, que todos nos considerem como servo de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que requer desses encarregados é que sejam encontrados fiéis. Fiéis. O Senhor requer fidelidade na dedicação dos nossos dons para a edificação do seu reino. Diante da iminente volta de Cristo,
Irmãos, que o Senhor nos encontre fiéis, servindo a Ele, servindo a igreja dEle e o povo dEle, glorificando o nome dEle através dos dons que Ele nos emprestou, Ele nos deu, Ele nos deu. Irmãos, você que tem a oportunidade de ver-me pregando aqui, irmãos, se eu contar quando eu me converti, vocês não acreditam que eu poderia estar aqui hoje diante de um grupo tão grande de pessoas. Quando o pastor Alisson apresentou aquele jovem ali, falou que ele ficou vermelho na hora da apresentação. A primeira vez que eu fui numa igreja e que eu vi o pastor começando a apresentar uns aos outros, eu abaixei e escondi atrás do banco, para não me ver, para mim não ser apresentado naquele dia. E não me apresentaram, não é? Porque ele não me viu. Eu era vergonhoso, eu morria de vergonha. E quando depois eu faço uma comparação da minha história lá atrás, e hoje eu estar aqui diante de vocês, irmãos, é um verdadeiro milagre de Deus. Isso era impossível. O que é isso, irmãos? É porque Deus concedeu a nós dons, e é Ele quem nos capacita para servi-lo no seu reino, glorificando o seu nome. Irmãos, esse texto nos ensina que, firmados na esperança, nós enfrentamos com ânimo os dias difíceis, na expectativa da volta de Jesus. Como que nós mantemos? Orando em todo o tempo, amando uns aos outros, sendo hospitaleiros, servindo através dos nossos dons, edificando-nos mutuamente. Irmãos, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, de firmar a cada dia a nossa esperança e a nossa fé em Jesus, na expectativa que Ele possa voltar a qualquer momento. E o Senhor espera, no dia que Ele voltar para nos buscar, é que nós sejamos encontrados fiéis a Ele. O Senhor não quer saber quantas almas que nós pregamos, quantas vidas que se converteram quando nós falamos do amor dele. Ele não quer saber quantos sermões eu e o pastor Alisson pregamos. Ele não quer saber quantas vezes cantamos aqui, quantas vezes participamos do coral. Isso tudo é muito importante, porque o Senhor nos dá graça para fazer tudo isso. Mas o que o Senhor requer de nós é fidelidade naquilo que nós fazemos. É que na expectativa da sua volta, e no dia da sua volta, Ele possa dizer para nós: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. E Ele então nos chame para entrar no gozo do nosso Senhor e estar com Ele eternamente. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que nada venha distrair o nosso coração de uma vida firmada em Cristo. Que nada venha roubar a nossa esperança. Que nada venha roubar a nossa fidelidade. Que nada venha roubar a nossa piedade. Que nada venha roubar o nosso caminhar com Deus. Que nós possamos estar firmados na esperança. E nós sabemos muito bem quem é a nossa esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se entregou voluntariamente para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. A Ele nós devemos a nossa piedade, a nossa gratidão e a nossa fidelidade e o nosso serviço. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada. Que Deus encontre na PIB de Três Pontas uma igreja sempre fiel e firmada na esperança que há em Cristo Jesus. Esse é o desejo mais sincero do meu coração para essa igreja que eu passei, que eu tive a oportunidade de conhecer esse final de semana, e a partir de agora passei a amar e valorizar. E a partir de agora passará a estar em nossas orações. Que o Senhor abençoe muito vocês, em nome de Jesus. Pastor Alisson, vem orar por nós, por favor. Feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. O pastor vai estar orando por nós nesse instante. Vamos orar.
Senhor Deus, Pai, como é bom a gente poder estar reunidos aqui, ó Pai, na presença do Senhor. É muito bom poder viver essa comunhão, estar junto com os nossos irmãos, poder desfrutar, Pai, da companhia uns dos outros e do amor do Senhor em nossas vidas. Tudo isso é tão maravilhoso, Pai, é precioso demais, mas o que torna tudo isso ainda mais especial e único, ó Deus, é o fato de que o que nos une aqui como corpo, como família do Senhor, é o precioso sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. Se não fosse o Senhor, nada disso teria sentido. Nada disso seria sequer possível. E nós louvamos o Teu nome, porque todos nós fomos comprados pelo precioso sangue do Seu Filho amado Jesus Cristo. E o Senhor nos comprou para nos fazer, ou fazer de cada um de nós, membros deste corpo. Aqueles que, porventura, ainda não tomaram essa decisão de entregar as suas vidas a Cristo Jesus e se comprometer a ser seus discípulos, abrindo seu coração e depositando no Senhor a sua fé genuína, que o Senhor possa ir ao encontro desses corações, concedê-los esta oportunidade preciosa, esse privilégio de terem suas vidas transformadas, regeneradas, para que sejam também inseridos nesta videira. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra poderosa, palavra criadora e sustentadora, essa palavra, ela encontra espaço em nossos corações e transforma a nossa mente, nosso coração, a nossa vida e nos molda a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Que essas palavras, ó Deus, não possam ter alcançado apenas os nossos ouvidos, mas que elas possam penetrar em nossos corações como uma espada de dois gumes. Que ela possa realmente, ó Deus, ter provocado em nós essa mudança. Que possamos ser despertados e encorajados a avançar e nunca estagnar ou retroceder, mas que nos mantenhamos sempre firmes nesta esperança, que possamos estar sempre preparados para esse encontro glorioso, que não é apenas um mito, que não é, ó Deus, não se trata de uma mera história, não são histórias que são contadas há 2000 anos, ó Deus, é a promessa do Senhor que o Senhor vai cumprir, e a qualquer momento haveremos de nos encontrar com o Senhor. Que estejamos preparados para esse momento. Que toda raiz de amargura, que tudo aquilo que nos afasta de Ti, que esfria o nosso coração, que endurece o nosso entendimento, que tudo seja removido e seja afastado de nós, ó Deus. E que tão somente, ó Deus, tenhamos corações quebrantados e contritos e sensíveis à Sua voz. O Senhor, que é o nosso bom pastor, possa fazer a Sua voz ecoar em nossos corações. E como ovelhas do Teu rebanho, possamos reconhecer a Sua voz e segui-lo fielmente, ó Pai. Nós Te agradecemos pela vida do Teu servo que trouxe a nós a Tua palavra. Que o Senhor retribua a ele todo o bem que nos fez nesses dias. A ele e a toda a sua família. Que o Senhor o abençoe mesmo e o guarde. E abençoe também o seu povo. Abençoe a sua igreja aqui em Três Pontas. Abençoe a sua igreja em Nova Serrana. Esteja com todo o teu povo, Pai, em toda parte. Que a palavra do Senhor nunca nos falte, mas que ela habite abundantemente em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como nós dissemos ontem para o Josimar Bianchi, pastor, não será diferente contigo, né? Nossa igreja está sempre acostumada a receber muito bem, né? Aquelas pessoas que são convidadas, né? Vou pedir a Manu para poder, representando a igreja aqui, poder trazer também essa singela lembrança, para que você possa guardar essa recordação de Três Pontas, né? Por favor. Obrigado. Que
Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por ter nos atendido esse convite prontamente. Quando eu convidei o pastor Júnior, ele falou assim, pode contar comigo. Ele acho que nem olhou na agenda dele, ele só já chegou e falou, pode contar comigo. Desmarcava, né? Então, que Deus abençoe muito, pastor. Pode se assentar. Obrigado. Deus abençoe. Bom, nós vamos ter nesse momento uma canção conduzida. A irmã Gabriela ou Gislene vai tocar? As duas. Isso é chique demais, mas as duas tocam. E toda a igreja terá a oportunidade, né, juntamente com o coral, né, cantar essa música. E se você veio preparado para dedicar a Deus seus dízimos e ofertas, você poderá fazer isso também agora, nesse momento, tá bom? Isso é maravilhoso, né? Tem hora que eu acho que toda a igreja é um coral, né? A igreja toda, né? Isso é coisa maravilhosa, né? Deus nos deu voz e fôlego para cantar, para louvar ao nosso Deus. Nós vamos orar encerrando o nosso culto, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos proporcionou neste final de semana. Nós nos sentimos tão alegres por este final de semana, por tudo que vivemos aqui. Agradecer a Deus e render a Ele essa glória por viver na presença e servir a Ele no reino durante todos esses anos. Como eu falei, são 46 anos de existência. Eu e minha família, como pastor dessa igreja, estou aqui há quase 4 anos, mês de abril, fazer 4 anos que cheguei aqui em Três Pontas. E para mim é um privilégio, uma honra poder caminhar com os irmãos e servi-los aqui e poder abençoar e ser muito mais abençoado pela vida desta igreja. Louvado seja Deus pela vida desses irmãos. Nós vamos orar. Eu quero só lembrar os irmãos que na quarta-feira nós temos culto de oração, 19 horas. Então, se você que está aqui conosco, está nos visitando, você também é convidado a estar conosco aqui na quarta-feira. Nós temos oração de 19 a 19h30 e 19h30 às 20h30 nós temos a exposição bíblica de 1 Coríntios. Então, tem sido um tempo precioso de aprendizado da palavra de Deus.
E no próximo domingo à noite nós teremos um culto de ação de graças também, agradecendo a Deus pelos 46 anos de fundação da MCM. MCM que já teve outros nomes, né? MCA, União Feminina, hoje MCM, Mulher Cristã em Missão. E nós temos esse ministério, essa organização da nossa igreja que foi fundada uma semana após a fundação dessa igreja. Então, teremos esse momento especial também no domingo que vem à noite, um culto de ação de graças pelos 46 anos da MCM, da PIB Três Pontas. Outra informação muito importante, depois que acabar o culto aqui, você vai cumprimentar o pastor, os pastores ali, né? Nós estaremos ali à porta cumprimentando você na saída, mas você não precisa ir embora, tá? Porque todo aniversário, toda festa precisa ter o quê? Bolo. Se não tiver bolo, não é festa, né? Então a criançada já fica até meio oriçada ali, querendo bolo. Então, você vai poder, assim como ontem e hoje, poder queimar umas calorias subindo as escadas. Nós temos duas escadas, temos essa e desse lado de cá. Lá no quarto piso, nós vamos ter bolo, salgado, refrigerante, né? Então, nós vamos poder ter um momento de comunhão, confraternização lá no quarto andar. Você não vai embora, vai lá participar, ter um momento de comunhão, bater papo, poder abraçar todo mundo e ter esse momento alegre. Vamos encerrar essa festa com chave de ouro, né? Um momento de comunhão muito especial. Depois da oração final, que eu estarei fazendo agora, atenção, o pessoal falou do bolo, já ficou... Depois da oração final, o coral também estará participando dessa bênção final, né? Então o pastor fará a bênção aqui, depois o coral fará também um pós-lúdio com uma oração, uma bênção, né? Cantada, né? Então não saia daqui sem antes também receber a bênção cantada pelo coral da nossa igreja. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Pai bendito, como é maravilhoso fazer parte da sua igreja. Nós não conseguimos sequer imaginar o que seria da nossa vida se não fôssemos parte desse corpo, ó Deus, membros da tua família. Nós poderíamos, ó Deus, ter uma experiência com o Senhor de salvação, de perdão de pecados, de reconciliação com o Senhor, e poderíamos andar por aí vagando nesse mundo sozinhos, ó Pai, desamparados. Mas a graça do Senhor é tão abundante sobre a nossa vida, ó Deus, que além de nos salvar, nos redimir e nos dar vida eterna, salvação em Teu Filho Jesus, o Senhor nos presenteia com uma família para caminharmos juntos e sermos abençoados e abençoarmos também a vida uns dos outros. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, obrigado porque cada amizade, cada relacionamento, cada irmão que faz parte dessa família, ó Deus, é uma expressão do Seu amor e da Sua bondade sobre a nossa vida. Obrigado porque os dons e talentos que Teu Espírito distribui, ó Deus, igualmente a todos aqui, estão nos abençoando também mutuamente. Obrigado, Deus, obrigado. Nós Te agradecemos pelo privilégio que temos de andar nos Seus caminhos, de ouvir a Tua palavra, de termos momentos preciosos de comunhão com o Senhor. Mas o que torna ainda tudo isso, Pai, especial é termos a companhia uns dos outros, ó Deus, para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos animar. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do Seu povo, continue sustentando, que a Tua palavra continue sendo ministrada fielmente aqui nesse lugar, que a Sua igreja continue sendo um farol nessa cidade, que a luz do Senhor continue a brilhar e resplandecer sobre a cidade de Três Pontas. Que a primeira igreja batista de Três Pontas seja reconhecida pelo amor do Senhor, que não é somente falado, mas vivido na prática aqui nesse lugar. Que possamos acolher, abraçar e compartilhar do Teu Evangelho. E que toda verdade proclamada e anunciada também seja vista em nossas vidas. Que nós possamos ser transformados e regenerados diariamente, de maneira, ó Pai, que todos que se achegarem aqui possam ver Cristo em nossas vidas. Pai Santo, continue a nos conceder mais e mais anos na presença do Senhor e possamos ser fiéis a Ti até o último dia, o dia que o Senhor voltar. Vivamos sempre nessa expectativa, sempre com os nossos olhos voltados para Ti, Senhor, com a nossa vida sempre entregue em Suas mãos. Pai,
Que o Senhor nos leve de volta agora para os nossos lares, depois do nosso tempo de comunhão. Que o Senhor conceda-nos uma boa noite de descanso com a nossa família. Que o Senhor nos conceda uma semana abençoada. Dirija os nossos passos em todo o tempo e que a nossa vida seja sempre vivida no centro da Tua vontade. Receba, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor. É no nome precioso e poderoso de Jesus que nós oramos. Que o Senhor Deus e Pai nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia das nossas vidas. Que sobre cada um dos meus irmãos que aqui estão, aos nossos irmãos de Coqueiral e a sua igreja que está espalhada em toda a face da terra, o Senhor levante o seu bondoso rosto e conceda-nos, ó Pai, a tua preciosa paz. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.